O poder e a presença de Deus fizeram daquela área do Instituto um verdadeiro furacão de atividade espiritual. E por esta razão não ficamos sentados, lendo e meditando nas mensagens angélicas durante os meses seguintes. A presença de Deus era tão real, a obra do Espírito nos nossos corações era tão vital, e a Bíblia era um livro tão importante que não podíamos centralizar nossa atenção nas profecias. O próprio Senhor era o centro da nossa atenção. Nossa oração se transformou num forte e terrível clamor a Deus. A palavra de Deus aberta diante de nós se transformou num manual constantemente usada para nos guiar. A palavra falada jorrava numa unção poderosa. A profecia fluía como rios de muitos vasos. Deus operou individualmente, purificando, transformando e enchendo. Os clamores subiam a Deus em favor de misericórdia e perdão. Enquanto a guerra nas regiões celestiais prosseguia, a intercessão se estendia em favor das almas perdidas, das cidades mencionadas pelo anjo, e deste grande país totalmente amarrado pelo paganismo, idolatria e dogmas de pretensão religiosa, que satisfazem por rituais, mas que deixam a vida interior num vácuo lamentável. Todos os presentes foram unidos por esta poderosa onda de intercessão que continuava hora após hora. O Espírito do Senhor nos elevava progressivamente. As fontes do abismo se abriram enquanto as lágrimas fluíam como um ribeiro pelas faces destes jovens tomados por Deus. Ele chorou através deles por sua criação que não conhecia e que prosseguia sozinha para enfrentar a eternidade sem ele. Um missionário prostrado no chão por várias horas teve uma visão inesquecível da cruz. Chegaram as férias. Como vários dias tinham passado sem que o anjo aparecesse novamente, não sabíamos se ele ainda voltaria. Ele nunca fizera uma referência sequer à sua pessoa ou às suas atividades. Sentimos um ligeiro afastamento da presença do Espírito Santo, dando-nos uma certa pausa, indicando que deveríamos observar a chegada das férias. Alguns dos estudantes e professores foram à cidade de Bolivar, e o Espírito do Senhor os acompanhou. Um jovem recebeu um chamado para o ministério como resultado desta visita. Enquanto isso, eu esperava no Senhor para a sua vontade e direção na retomada das aulas, depois do período de férias. Ele falou, indicando claramente uma ordem completamente nova, dando uma relação dos assuntos que deveriam ser ensinados exclusivamente da Bíblia, e o nome do professor para cada matéria. O período de cada aula foi aumentado de 45 minutos para 2 horas. Deveríamos ter 3 aulas por dia, sendo que cada professor seria escalado para uma aula determinada. Iniciamos as aulas com oração, esperando em Deus até que o Espírito Santo indicasse que passássemos ao estudo da palavra. Recebemos mensagens de Deus quando havia uma preparação total do coração para receber. Durante os meses seguintes, Deus honrou esta ordem e programa, sempre ungindo o professor responsável pela aula. O espírito de profecia se manifestava frequentemente. Muitas vezes, as mensagens dadas profeticamente confirmavam as mensagens anteriormente dadas pelo anjo, embora estas ainda estivessem nas mãos do escrivão. Houve uma forte confirmação para todas as extraordinárias operações do Espírito Santo que ele tinha designado. Uma jovem senhora, esposa de um dos missionários, nunca tinha dado uma aula na vida dela e estava muito atemorizada pela ideia quando foi convidada. Somente depois de muita persuasão ela consentiu. Para nossa surpresa, quando ela iniciou sua primeira aula, o espírito de profecia veio sobre ela. Por quase 1 hora ela entregou uma mensagem preciosa, inteiramente de acordo com o assunto marcado e totalmente profética. Isto aconteceu em cada uma das suas aulas. Os dias seguintes passaram rapidamente.
As ondas de profunda intercessão se afastaram um pouco enquanto a palavra era ministrada e as manifestações do nosso visitante celestial se tornavam cada vez mais raras. Entre as numerosas visões, mensagens e multiformes manifestações, o mais importante eram as profundas intercessões que partiam o coração, enquanto nossas próprias almas se derramavam diante do Senhor num clamor gerado pelo próprio Deus. Finalmente, numa sexta-feira de manhã, no mês de setembro, a palavra do Senhor veio com clareza e grande poder. Não chorem mais. O leão da tribo de Judá prevaleceu. Em seguida vieram instruções e promessas para a Argentina, contando as coisas maravilhosas que ele faria. Com essa palavra veio uma tremenda libertação. Imediatamente houve uma mudança, como se um grande peso tivesse caído dos nossos ombros. Um canto de louvor nasceu em cada coração. Grande regozijo desceu como um manto sobre todos os que estavam presentes. O som de riso do princípio, um som estranho aos nossos ouvidos. Depois dos meses de pranto, se fez ouvir. O riso santo de vitória e louvor substituiu a tristeza e o choro. O louvor veio com a mesma espontaneidade da intercessão. Deus tinha se levantado em vitória. Embora compreendêssemos pouco naquela época, sabíamos que todas aquelas semanas de intercessão não foram em vão. Sabíamos sem sombra de dúvida que Deus levara o seu plano e um propósito a um fim vitorioso. Descendo das gloriosas alturas da presença de Deus para a tempestuosa atmosfera do mundo exterior, ouvimos notícias estranhas. Acabava de estourar uma revolução nos círculos governamentais. Foi um aborto que durou apenas um dia, mas para nós foi um acontecimento altamente significativo, como se confirmasse tudo o que Deus nos dissera sobre a sua vitória, como se uma grande mão tivesse abaixado para abalar a própria sede do governo argentino, tanto física quanto espiritualmente. Naquele dia, o espírito dominador da Argentina foi amarrado e o homem valente da Argentina foi subjugado. Daniel 10. O leão da tribo de Judá venceu mais uma vez. Miguel saiu na batalha, outra vez, para auxiliar os filhos do Senhor. Nosso visitante celestial tinha mencionado o nome de Miguel, nosso príncipe. Jesus disse: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Mateus 12, 29. Até aquele dia, a Argentina estivera sob uma terrível desvantagem. O príncipe dominador deste país reinava no seu reino praticamente sem obstáculo. A obra de Deus estava lamentavelmente pequena. As raras e dispersas obras que existiam foram levantadas com grande sacrifício. Se uma pequena igreja conseguisse algumas poucas conversões por ano, era considerada uma igreja muito bem-sucedida. Uma cura ou um batismo no Espírito Santo era um acontecimento extraordinário. O príncipe do mal não estava amarrado. O homem valente ainda estava de posse da sua casa e dos seus bens. Mas daquele dia em diante, o Senhor começou a falar uma mensagem de esperança aos nossos corações. As mensagens, tanto escritas como orais, falavam de um avivamento próximo e de grandes bênçãos. Visões foram recebidas em que multidões incontáveis ouviam a palavra de Deus e a recebiam. No Espírito tivemos visões que nos deixavam atônitos. Os paralíticos andavam, os olhos cegos eram abertos e curas milagrosas eram recebidas. Deus havia de liberar um tremendo rio de vida sobre nosso país. Uma outra visão revelava a queda de uma das mulheres mais poderosas na história, Eva Peron, a bela e maléfica esposa espírita do presidente que usurpou mais poder ditatorial que o seu marido possuía. Deus prometeu colocar sua mão sobre ela e intervir para aproximar este país de si mesmo, levando-o do paganismo ao cristianismo, da idolatria à adoração do Cristo vivo. Quando esta palavra daquilo que Deus iria fazer se tornou conhecida, não faltaram os zombadores.
Sem passar por aqueles meses seguidos de preparação, muitos não conseguiam acreditar em tais profecias poderosas e rejeitavam-nas, indispostos a receberem a palavra do Senhor. Levantou-se uma oposição forte e amarga contra o pequeno bando. Alguns sentiram que estavam fazendo um favor para Deus em abertamente rejeitar e se opor a esta palavra. Outros foram tão longe nas suas blasfêmias que Deus tratou severamente com eles. Grande sofrimento, tristeza e morte resultaram disto. Apesar da oposição, Deus continuou com seu plano. Era impossível impedi-lo. As portas do inferno não puderam prevalecer. Homens incrédulos e zombadores não puderam deter aquele que é poderoso para salvar. Deus colocou armas espirituais nas mãos de crianças confiantes que tinham a ousadia de usá-las, a espada do Senhor, o escudo da fé, a oração perseverante e o sangue do Cordeiro. Com estas armas, o leão vitorioso da tribo de Judá se levantou para dispersar seus inimigos. O poder da sua força se tornaria conhecido novamente sobre a terra. Continuamos crendo em Deus. Por 2 anos, Deus estivera nos guiando ao ponto de podermos entrar de fato no seu plano para a vitória, o seu plano para o avivamento. O princípio de todas estas coisas não foi naquela manhã, no início de junho, quando o visitante angélico veio para Alexandre, o rapaz polonês. Este foi apenas um dos passos gloriosos que nos guiavam sempre em sentido ascendente para a realização dos seus elevados propósitos. Não pretendemos aqui descrever todas as raízes deste avivamento. Provavelmente não conhecemos todas elas e nem desejamos dar honra aos homens. Muitos servos de Deus, por sua obediência total ao Senhor, tiveram uma parte nos eventos que prepararam o caminho para os dias do avivamento. Queremos apenas dar aqui, conforme nosso entendimento, a linha direta de eventos progressivos que conduziram às operações e intervenções de Deus num período determinado na história dos homens. Para isto, voltaremos atrás alguns anos.